Oi pessoal, hoje a gente vai começar mais uma etapa da disciplina Bioética e Bem-Estar Animal. A gente vai falar hoje sobre comportamento animal e na próxima aula sobre aprendizagem. Essa, na minha opinião, é uma das partes mais interessantes da disciplina. Então, comportamento animal, por definição, ele pode ser definido como uma alteração na atividade do organismo em resposta a algum estímulo, a um sinal externo ou interno do organismo, ou a uma combinação desses sinais, externo e interno. O comportamento animal, ele inclui todas as formas com que os animais interagem com outros membros da sua espécie, com organismos de outras espécies e também com o meio ambiente que o cerca. Charles Snowdon, em 1999, disse que o comportamento ele tem um papel fundamental nas adaptações das funções biológicas dos animais. E o comportamento animal ele seria o resultado de uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Então, contribuem para a formação da característica de comportamento do animal, não só fatores genéticos, como também fatores ambientais. Os dois concorrem em conjunto para a formação da característica de comportamento de uma determinada espécie. Falando em comportamento animal, a gente precisa falar em etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal e também o comportamento humano. Ethos, do latim, vem a ser comportamento. E os etólogos, que é quem estuda a etologia, eles vão estudar padrões de comportamento específicos das diversas espécies. De preferência, esses estudos devem ocorrer no ambiente natural, já que se acredita que existem detalhes importantes do comportamento que só podem ser observados quando o animal está no seu ambiente natural e não em algum ambiente artificial. Um outro fator é que a etologia ela usa modelos e conceitos teóricos para a interpretação desses fenômenos de comportamento, que vão caracterizar o objeto da etologia enquanto uma disciplina científica. Falar um pouco então da história do comportamento animal e da ciência etologia. Desde sempre, desde que o homem é homem, que ele tem interesse nos animais e nas características do comportamento dos animais. O homem paleolítico ele já tinha interesse pelo comportamento animal. Isso é retratado nas pinturas que se encontram nas cavernas desse tempo. Os antropólogos acreditam que essas representações nas cavernas elas serviriam para rituais religiosos e também para o ensino das gerações que estavam vindo sobre o comportamento desses animais e as técnicas de caça que essas pessoas usavam. Essa era a grande importância nessa época do conhecimento do comportamento animal. Eles saberem como que o animal se comportava para facilitar com que eles conseguissem caçar esses animais. Então, como eu falei, muito desse interesse do ser humano pelo comportamento animal era baseado em necessidades práticas. O sucesso na caça ele seria muito maior com o conhecimento de como esse animal se comporta. Se o caçador ele conhecer os segredos da conduta desse animal, os limites de percepção de um perigo, as táticas de fuga que esses animais teriam, os locais mais frequentados pela espécie
e quais seriam as suas rotas de migração, eles teriam muito mais possibilidade de conseguir o intento de caçar esses animais. Então, por isso que, desde a pré-história, o comportamento animal ele é interesse do ser humano. E depois, quando os animais começaram a ser domesticados, obviamente, quanto melhor o ser humano conhecesse o comportamento das espécies que ele queria domesticar, muito mais fácil para ele conseguir a domesticação desses animais, e não só a domesticação, mas também como criar esses animais, como conseguir a reprodução desses animais, para que ele pudesse ter sucesso na criação. Charles Darwin foi o primeiro biólogo que pesquisou e descreveu o comportamento dos animais, inclusive o ser humano. Em 1872, no seu livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Posteriormente, em 1894, Conway Lloyd Morgan ele criou um princípio chamado princípio da parcimônia. Por esse princípio, ele defende que o cientista deve procurar a explicação mais simples e objetiva para explicar um determinado comportamento, que seria a explicação que presumiria uma menor capacidade do animal na escala psicológica. A partir de 1920, se começa a considerar como a época moderna da etologia, através dos estudos de dois biólogos, o Nicholas Tinbergen, conhecido como Nico Tinbergen, que a gente vai falar bastante na aula de hoje, que era um holandês, juntamente com Konrad Lorenz, que era austríaco. O marco inaugural da ciência, etologia, do comportamento animal como ciência, teve a sua data em 1937, com a primeira revista científica que era dedicada exclusivamente ao comportamento animal. Essa revista foi editada na Alemanha. O Tinbergen, juntamente com o Lorenz e mais um outro pesquisador, o alemão Carl von Fritsch, eles receberam em 1973 o Prêmio Nobel de Fisiologia em consequência dos estudos que eles fizeram a respeito do comportamento animal e humano. Já no início do século XX, existiam duas grandes correntes de pesquisa etológica. Elas eram conhecidas como comportamentalismo e etologismo. Elas eram distintas tanto quanto ao ponto de partida, o enfoque da pesquisa, a metodologia e a interpretação dos comportamentos observados. Por isso, elas eram discordantes na grande maioria dos aspectos. Eles discordavam, os comportamentalistas, dos etologistas. O comportamentalismo ele é de origem norte-americana. O marco da abordagem comportamentalista foi o livro Behaviorismo, que foi publicado por J.B. Watson em 1924. E esse livro ele propunha que o comportamento ele seria uma resposta a alguma estimulação ambiental. A partir dessa publicação é que surgiu a corrente conhecida como comportamentalismo, que era também conhecida como behaviorismo, derivando do inglês behavior, que é comportamento. Seguindo os princípios do Watson, muitos psicólogos eles passaram a se interessar no estudo dos animais apenas como um modelo para explicar o comportamento humano. Então, no início, o comportamentalismo estudava o comportamento animal não com o intuito de entender o comportamento animal, mas para extrapolar esses conhecimentos para explicar o comportamento humano. A partir de estudos em cima da fisiologia do sistema nervoso desses animais, é que apareceram os pressupostos teóricos do comportamentalismo.
a pergunta principal do comportamentalista era como, para tentar explicar os mecanismos fisiológicos que desencadeariam e executariam esses comportamentos diferentes. Dessa forma, o comportamentalista ele busca descobrir as causas imediatas dos comportamentos estudados. O comportamentalismo ele tem um interesse mais voltado para a aprendizagem do que para o comportamento em si, porque eles acreditam que a aprendizagem é a principal fonte dos comportamentos, que ela é influenciada pelo ambiente, e eles se limitavam, em função disso, a estudar poucas espécies animais, submetidas sempre a condições artificiais e controladas em laboratório. Eles ignoravam aspectos do comportamento que não poderiam ser quantificados e medidos com precisão. Os principais instrumentos do comportamentalismo para pesquisa são os labirintos e a caixa de Skinner, que a gente vai explicar na próxima aula. Já o etologismo, ele vem de origem europeia, ao contrário do comportamentalismo, que é norte-americano. Os etologistas, ao contrário também dos comportamentalistas, eles preferem estudar os animais nos ambientes naturais, sem nenhuma intervenção. Geralmente eles se colocam em esconderijos discretos e ficam observando os animais no seu ambiente natural. Eles interpretam os comportamentos como uma forma de adaptação ao ambiente e como um resultado do processo evolutivo das espécies. O etologismo, ele centra o interesse nos estímulos que vão levar aos comportamentos e nas motivações que controlam esse comportamento. Principal fonte do comportamento, segundo o etologismo, são os instintos, que seria o repertório de comportamento que os animais vão herdar das gerações anteriores. Eles não se interessam por problemas que se relacionem com o aprendizado. Tá? A orientação teórica do etologismo tem como ponto de partida as ideias de Darwin, de que assim como o corpo dos animais, também os padrões de comportamento estão sujeitos a processos evolutivos. E, em decorrência das origens darwinistas, o etologismo ele pergunta primeiro por quê. Por que ocorre determinado comportamento, e não como é o comportamentalismo, que pergunta como ocorre o comportamento. A formulação clássica dos princípios e métodos etologistas foi criada com os trabalhos do Lorenz e do Nico Tinbergen, que são europeus. O Tinbergen ele mostra que os padrões complexos de comportamento eles podem aparecer sem uma grande influência de processo de aprendizado. Esses padrões eles seriam ativados por alguns sinais de estímulos, que ele chamou de estímulo sinal, que a gente vai ver mais para frente também o que seria. Segundo o Tinbergen, esses comportamentos eles seriam determinados por uma programação interna do organismo que já vem desde o nascimento. O animal já nasceria com essa programação interna, ou seja, já seria de origem genética e seria própria da espécie. Então, todos os animais daquela espécie se deveria esperar que tivessem o mesmo comportamento quando frente a alguma situação. Aqui, então, a gente tem uma tabela comparando o comportamentalismo e o etologismo. Em relação ao seu local de origem, comportamentalismo Estados Unidos, etologismo Europa. Analisando o comportamento como um produto, o comportamentalismo considera que o comportamento ele é um produto do ambiente, o etologismo viria dos instintos. Em relação à busca das causas, o comportamentalismo busca causas imediatas, o etologismo busca as últimas causas. Em relação aos métodos de estudo, o comportamentalismo busca experimentos em laboratório e o etologismo observação em ambientes naturais. O principal objetivo do comportamentalismo é descobrir como moldar e controlar o comportamento, e o etologismo busca entender como que a evolução e a ecologia mudaram os comportamentos.
Espécies estudadas, comportamentalismo poucas, etologismo muito.